Para a gente entender melhor todas as informações dadas hoje pelo Ministério da Saúde, eu converso agora com Flávia Bravo. Ela é pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença hoje no nosso CNN Prime Time. Boa noite para a senhora. Começo com uma pergunta bem geral para ter através do seu conhecimento, a sua análise sobre o que foi decidido hoje pelo Ministério da Saúde. Como é que a senhora viu essas decisões tomadas, anunciadas pelo ministro Queiroga? Boa noite a todos, né? Inicialmente, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha opinião e do que a gente sabe. Bom, eu assisti praticamente a apresentação toda. Fica um misto, né, de um certo desconforto, uma situação que a gente podia estar festejando, mas diante de tudo que vem acontecendo desde a aprovação, que já foi há 20 dias, né, poderia ter sido evitada essa confusão toda. Em relação ao que foi aprovado, a realidade é que nós aqui, médicos da comunidade científica, já esperávamos, a verdade é essa, que fosse aprovado. É desnecessário esse prolongamento e consulta pública, isso só trouxe confusão desnecessária, como eu já falei. Em relação ao que foi aprovado, é mais ou menos o que vocês já comentaram aqui. Quem não conhece o nosso país que pode dizer numa entrevista, porque nem todos lerão a nota, né? A maior parte da nossa população não vai ler a nota, mas vai ficar essa imagem sendo replicada de que é imprescindível consulta médica, como se consulta médica fosse acessível a todos os brasileiros, e a gente sabe que não é. Quando exigem uma manifestação dos pais, a simples presença deles já é uma autorização, né? Não é preciso reforçar num discurso, mas pelo menos não estão exigindo a prescrição médica, isso era uma luta, né, das sociedades médicas, nem a autorização prescrita dos pais. A gente entende que as doses pediátricas, que são diferentes, e diferente do que a secretária falou, não é uma vacina completamente diferente, não. É a mesma vacina, só que com uma concentração, uma apresentação diferente, específica para as crianças. Então, a gente entende que a chegada dessas doses vai ter que conduzir a campanha, um escalonamento, e que se comece realmente de acordo com o quantitativo, mas que aponta que quem executa está preparado e tem experiência, não só com a Covid, são mais de 40 anos do Programa Nacional de Imunizações. A ponta sabe executar a campanha de vacinação, principalmente com criança. Doutora Flávia, como é que a senhora vê aquele ponto, e o Iripita até nos lembrou disso, e daqui a pouco o Yuri e a Thaís vão fazer perguntas para a senhora também, sobre essa diferença. A bula da vacina da Pfizer para crianças fala num prazo entre as doses, da primeira para a segunda dose, de 3 semanas. O Ministério da Saúde resolveu que serão 8 semanas essa diferença. Existe uma explicação para essa diferença? Esse é o intervalo que, inclusive, o Reino Unido adotou. A gente tem que chamar atenção para um detalhe. Entre os milhões de crianças já vacinadas dessa faixa etária, a maior parte é nos Estados Unidos, que adotou as 3 semanas. Nos ensaios, a gente sabe para todas as vacinas que isso é uma verdade, que a gente chama verdade, uma possibilidade para qualquer vacina, não Covid. Intervalos mais curtos podem tender a causar eventos adversos com um pouco mais de frequência, e intervalos mais longos de uma mesma vacina tendem a fazer uma resposta imune melhor. Mas os estudos da vacina foram feitos com esses intervalos. E o que a gente está vendo de vida real, com esse tanto de criança, né, que está sendo vacinada nos Estados Unidos, é que não estão fugindo das expectativas o surgimento dos casos de miocardite, que são raríssimos, mesmo com 3 semanas. Mas eu entendo que seria melhor justificar isso exatamente pela chegada de vacinas. Seria muito bom se a gente pudesse vacinar essa população mais depressa, principalmente com esse tsunami possível da variante Ômicron, que todo mundo está vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, e a gente não pode pensar que nós estamos protegidos disso. A gente tem que ficar atento. Sim. Era melhor que esse grupo suscetível tivesse protegido mais cedo. Deixa eu pedir que a Thaís Arbex faça uma pergunta para a senhora agora, doutora Flávia. Thaís? Boa noite, doutora. Obrigada, Márcio.
A senhora citou a variante Ômicron. A gente sabe, pelo menos o que a gente ouve, é que a variante pode escapar a essas vacinas, especialmente a essa primeira geração de vacinas. A gente sabe, já tem algum indicativo se essa vacina da Pfizer, ela tem capacidade para proteger as crianças dessa variante? E se não tem, como que ela se comporta em relação a essa e a possíveis novas variantes, doutora? A pergunta categórica sobre a resposta categórica sobre a vacinação das crianças, a gente vai ter conforme a gente for vacinando as crianças e observar. O que a gente tem hoje em dia são estudos laboratoriais, onde a gente verifica a resposta ali imune, o que acontece com os anticorpos, né, das pessoas vacinadas ou que adoeceram anteriormente, quando expostas à variante Ômicron, e realmente se observa uma perda. Mas mesmo assim, na prática, em cenário de vida real, nesses países que estão sofrendo demais com o aumento de número de Ômicrons, de casos por Ômicron, o que tem se observado é que a maior parte é em não vacinados. Então, o risco de adoecimento, ainda que possa haver uma perda de eficácia, o risco é maior sem vacina. E a gente já sabe que o ideal são 3 doses, quer dizer, na verdade, o esquema básico e após a dose de reforço, o que aparentemente tem sido verificado é que é uma resposta melhor. Quanto mais a gente adiar o término do esquema para as crianças, apesar da gente não ter esses dados ainda específicos de criança com Ômicron na vida real, mais tarde eu terei essa dose de reforço para elas também, né? Então, a gente tem que observar agora a epidemiologia e o que a ciência vai mostrar para a gente. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Márcio. Boa noite já, doutora Flávia. Obrigado por estar conosco. Queria que a senhora esclarecesse também para quem está nos vendo. A gente está vivendo não só a questão da pandemia, mas principalmente aqui no Brasil, toda essa questão relacionada à influenza e à gripe comum. Para os pais que estão aí procurando, estão ansiosos para vacinar os filhos contra a Covid, mas eventualmente também precisem vacinar os filhos contra a gripe comum. Qual é a recomendação que os médicos têm dado para esses pais? Pode tomar as 2 vacinas sem nenhum tipo de preocupação? Qual é o intervalo ideal entre cada uma dessas vacinas? Tá, vamos começando com a influenza. Pelos dados que a gente tem de sequenciamento, principalmente do Rio de Janeiro, onde começou, né, essa epidemia, a cepa que está predominando é uma cepa que não está contida na vacina de 2021. Ao mesmo tempo, a vacina de 2021, algumas já perderam a validade. Então, na verdade, o quantitativo dessa vacina com a formulação de 2021 devem ter poucas. E eu sei que se a minha intenção é proteger contra essa variante H3N2 Darwin, ela não vai funcionar, mesmo porque a proteção cruzada não se demonstrou boa. A vacina da gripe, ela vai chegar, o que a gente espera, entre março e abril. Se Deus quiser, até lá, a gente já vai ter começado a vacinar as crianças. E de acordo com a última recomendação do Ministério da Saúde, que foi numa nota técnica no final do ano passado, não existe mais recomendação de intervalo entre doses. Então, assim que a vacina da gripe de 2022 chegar com a formulação deste ano, não haverá problema em fazer a vacinação concomitante ou com qualquer intervalo. Mas, nesse momento, o que tem que se tomar cuidado, principalmente não tendo uma vacina contra o influenza, né, na maior parte dos lugares, ou contra a cepa que provavelmente está causando esses surtos e essas epidemias, é manter os outros cuidados. É ficar em casa se tem sintoma, é usar máscara, evitar aglomeração. Tudo que a gente tem que fazer para Ômicron, a gente tem que fazer para influenza também. Flávia Bravo, da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para a senhora. Boa noite para vocês, é um prazer. Prazer foi nosso, obrigado.